Bom dia, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Anderson Marangon, sou estudante de agronomia da instituição Unijuí. Hoje venho aqui falar para vocês sobre a cultura do centeio, alguns benefícios que ela traz para o solo e para o produtor que pensa em implantar ela em sua lavoura, né? Hoje então, estou aqui na região noroeste, no município de Coronel Bicaco, Rio Grande do Sul, na localidade do Campo Santo. Pode ver atrás de mim aqui, eu estou numa lavoura de soja implantada dia 20 de outubro sobre uma cobertura de mix de culturas, onde é que o centeio estava entre essas culturas. Nesse mix então, fazendo uma breve explicação, estava composto por ervilhaca, aveia preta e centeio e nabo. Então 4 culturas no mix. Eu quero trazer para vocês aqui alguns pontos positivos, como podem ver aqui na imagem, né? Com a implantação dele, a cobertura, né? A cobertura do solo é muito ampla, né? Então, alguns benefícios que essa cultura traz para o solo que nós podemos ter certeza que vai beneficiar o produtor: sistema radicular agressivo, né? Posicionamento. Como ele tem um sistema radicular agressivo, então ele vai beneficiar em macroporos e microporos no solo, auxiliando na infiltração da água no solo da chuva, né? E segurando a umidade, né? Nós podemos posicionar melhor plantabilidade na cultura sucessora, que nesse caso que eu estou falando para vocês aqui é o soja. Também podemos falar para ele, é uma cultura rústica, rusticidade se destaca nela. Por isso é uma cultura mais tranquila de se trabalhar, não precisa ter tanto cuidado em relação a um trigo, por exemplo. Época de semeadura, que nós podemos trabalhar com ela pensando em colheita, maio, para não ter tanto dano do cageado, principalmente na nossa região que a geada é muito forte. Pensando em cobertura de solo, benefício de cobertura de solo, mix, pensando em aumentar a fertilidade do solo, descompactar solo, aumentar a infiltração de água. Benefício para a cultura sucessora, nós podemos trabalhar após a retirada do milho, por um exemplo, ou do soja, cultura atrasada, né, antes, implantando um mix, né, de culturas, que hoje é um posicionamento muito grande e tem vários benefícios para a cultura, né, sucessora. Pensando nisso, nós podemos retirar um soja, por um exemplo, e entrar com mix logo após a colheita, pensando em cobertura, né? Estou pensando em cobertura para fazer uma semeadura de soja, por exemplo, em outubro, novembro, na melhor época. Na nossa região aqui eu digo melhor época, entre 20 de outubro a 15 de novembro. Né? A melhor janela ultimamente, dos últimos anos, com melhor produtividade, foi nessas datas. Falando aqui dessa área, nesse talhão, benefícios que a cultura trouxe para esse talhão foi plantabilidade, que foi realizado o plantio, plantabilidade, emergência de plantas. Após a primeira chuva, comparado a uma resteva de de trigo, aqui com lá as plantas emergiram 2 dias antes. 2 dias antes para o soja é bastante, né? Então isso é um posicionamento muito bom. Até vocês podem ver na coxilha aqui, tá aparelho, ó. Atrás de mim aqui, onde é que eu tô, que tá vendo também manchado, que é a cabeceira, né? Então o problema da cabeceira, isso é normal em todas as áreas, né? Que tem esse probleminha. Entrando já na cultura de novo, a questão da rusticidade ser muito boa, manejo, semeadura. O bom é tu trabalhar com adubação de base, né? O bom trabalhar com adubação de base para tu não esgotar a terra, porque no mesmo sentido de todas as culturas existe a extração do solo, né? De nutrientes. É passível também a aplicação de nitrogênio, né, via aérea. A cobertura não é tão necessária, né, por causa do mix, mas a adubação de base tem que ter, né. Então, os nossos solos aqui, dessa área principalmente, eu falo dessa, para ficar de exemplo para as outras, né, nós temos que pH 5.5, fósforo está médio na análise e potássio está alto. Então, e matéria orgânica está em 4. Então tem que trabalhar com a adução de base pensando na cultura sucessora, né? Para nós não esgotar o solo, né? Não esgotar o solo. E nós também
fazer que essa cultura de mix, pensando em centeio para cobertura de solo ou colheita, para ele vir vigoroso, né? Então, uma planta bem nutrida diminui a incidência de patógenos, né? E de problemas de doença, né? Então, não precisando realizar manejo fitossanitário. Mas é sempre importante relembrar que tem que ter acompanhamento, né, agronômico, para que não ocorram problemas e nós cheguemos no final do ciclo com uma ótima cobertura ou com um ótimo potencial produtivo, pensando em colheita, para nós ter um grande potencial produtivo na cultura sucessora, porque nós começando bem o manejo, a tendência de nós terminar o manejo bem é muito grande. Então, tanto na primeira implantação no inverno, quanto na primeira implantação no verão, começando bem ela, nós terminamos ela bem. Eu acredito que sobre o centeio não tem muito o que falar. Na nossa região ele não é muito difundido, né? Então ele tá entrando no mercado agora com os mix. Mas é uma cultura que vem se mostrando muito produtiva, né? Principalmente o sistema radicular dela, que mostra sistema radicular muito agressivo mesmo. Sistema muitos conhecidos como sistema esponja, né? Então o solo fica esponjoso, então ele absorve muita água, ele fica mais fofo, digamos assim, né? Sua palhada resiste mais, né? Então a relação carbono-nitrogênio é boa dela, uma palhada que resiste mais. E também formar um tapete sobre o solo, pensando em proteção contra o sol, que ultimamente nós estamos enfrentamos em outubro uma leve estiagenzinha, né, pequena, que teve uns grandes problemas aqui, né, com o sol. Pensando nisso, a palha ajuda bastante a segurar a temperatura do solo, não oscilar muito. Que de noite as temperaturas diminuem e de dia as temperaturas aumentam. Então ele fica como um regulador de temperatura do solo, né? Então ele não deixa a temperatura subir muito e não deixa a temperatura ficar muito abaixo. Fazendo isso, o melhor sistema para a cultura sucessora vir melhor. Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa, que isso pode me chamar. Então no Instagram ou no Facebook, fiquem à vontade, estou disponível a qualquer momento. Podem procurar lá Anderson Marangon, né? Estou à disposição, só chamar. Obrigadão, um abraço, fique com Deus, tchau, tchau.